Fala galera, belezinha? Eu vou contar pra vocês hoje sobre a minha viagem pra Fez, em Marrocos. Eu tive lá várias vezes, entre idas e vindas. Eu vou contar essa história como se fosse uma vez só. Outra coisa, vocês podem ver que meu quarto tá arrumado. Eu arrumei o meu quarto, porque da última vez falaram que meu quarto tava muito bagunçado, que parecia um plano de fundo muito feio. Não vou mexer a câmera, porque se eu mexer vocês vão ver que eu não arrumei. Eu só joguei as coisas pros cantos, entendeu? Mas vocês não podem ver que tá arrumado. Quando eu fui para Marrocos, a maioria das vezes que eu fui para Marrocos, eu fui da Espanha para Marrocos, de Tarifa para Tanger. Você pega uma ferry, um barco, e aí você vai para Tanger, daí de Tanger você pega um trem e vai para Fez. E aí você chega em Fez. Quando eu cheguei, eu quis conhecer um pouquinho de Tanger. E foi aí que eu tive o meu maior grande choque cultural. Só tem homem na rua. Então é como se eles estivessem no bar, mas em vez de tomando cerveja, por exemplo, eles estão tomando chá de Marrocos, que é muito gostoso, e fumando narguilé. Aí no dia seguinte, eu tava sozinha, fui sair do hostel pra ir pra estação de trem, pra pegar o trem pra Fez. E aí, no meio do caminho, e aquela coisa, todo homem parava pra falar comigo, todo homem parava, e isso eu assustada. Até chegou um menino que parecia bonzinho. Parecia um ser humano decente. Ele era menor que eu. Se esse moleque tentar uma coisa, eu encho ele de porrada, tá tudo certo. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí ele falou, não, eu te levo pra você não pagar caro no táxi e tal. E aí eu peguei o táxi até a estação de trem. E ele super bonzinho, super não sei o que. Ele chegou pra comprar a passagem. O cara que tava comprando a passagem não falava inglês. E eu falando, Fez. E aí o menino veio tentar ajudar. Veio me falando um preço. Aí eu falei, beleza, esse preço, dei negócio pro cara. Aí o cara virou e me deu 2 passagens. Ou seja, aquele preço eu tava pagando a minha passagem e a passagem do ser humanozinho, que eu achei que era bonzinho. E aí o ser humano me seguiu até o trem. Sentou do meu lado no trem e ficou o trem inteiro conversando e tentando me dar um beijo. E eu irritada. Aí, uma hora eu fiquei tão irritada com ele, dei um esporro nele, não bati nele, mas falei muito brava com ele. Aí ele saiu do trem e foi embora. Mas é engraçado que depois de um tempo, ele me mandou, a gente tirou uma foto no meio do caminho e depois de um tempo ele me achou no Instagram, não sei como, e me mandou a foto dizendo, lembra de mim, a gente é amigo e tal. E eu tipo, eu queria te matar, você não tá entendendo. Mas tudo bem. E aí eu cheguei em Fez. De Fez eu peguei um táxi. Às vezes, gastar um pouquinho mais, se sentir confortável, vale mais a pena do que gastar pouco. Ainda mais por ser mulher. Eu acho que se eu fosse homem, eu certeza estaria pegando busão. Tava nem aí. Mas por ser mulher, eu acho que eu não estava em segurança. Então, pegar um táxi, né? Tá, então eu cheguei em Fez. Eu fiquei no hotel Darhaba Hostel, que... Meu, na boa, o preço é ótimo, o café da manhã é muito bom. E a galera lá, pelo menos na época que eu tava lá, a galera que trabalhava lá era sensacional. Eu fiquei tão amiga deles que depois eu voltei e trabalhei no hostel por um tempo. Eu considero até hoje que eu tive uma família em Fez. E, bom, voltando do turismo, né, porque é isso que vocês querem saber, né? Ninguém quer saber se eu gostei de alguém ou não, né? Vocês querem saber o que eu fiz na bagaça. Tá. Aí, o que eu fiz na bagaça, né? Eu fiquei fumando narguilé quase 3 meses lá. Foi isso, basicamente, né? Mas eu também andei pela Medina, que é muito legal, tem várias lojas. Pra quem não sabe, Medina é como se fosse um centro cultural, comercial, histórico, muito antigo. Inclusive, em Marrocos, várias das Medinas são protegidas pela Unesco. Normalmente eu não contrato agências de turismo pra fazer. Mas como eu tinha acabado de chegar, tava meio assustada e tal, eu resolvi fazer o turismo com a SG Morocco Tour. E eles que me levaram pra conhecer a Medina. Tem a tinturaria. Puta negócio fedido que é a tinturaria, mas é legal de você ver. É um patrimônio da Unesco, onde a galera vai lá pra tingir couro. E aí eles entram ali, a pessoa entra inteira ali, tinge o couro e tal. E o negócio é muito fedido. Eu vou dar uma dica pra vocês, que é a dica que eu recebi do meu amigo, que eu achei sensacional, tá? O lugar é bem fedido porque é onde faz couro. Couro em Marrocos, compra tudo que é de couro, porque couro em Marrocos é bom e é muito barato. Mas então,
Como o lugar é muito fedido, eles te dão uma plantinha pra você cheirar a hora que você entra. E você pode ficar cheirando a plantinha o tempo todo. O problema é que com isso você não se acostuma com o cheiro. Então, toda hora você eventualmente vai tirar a planta do seu nariz e aí o cheiro vai estar igual fedido. Então, o que esse meu amigo falou é o seguinte: atura o cheiro por 1 minuto, que depois de 1 minuto você se acostuma com ele, ele não fica ainda fedido, mas não é tão ruim. Então, se você não tirar a plantinha pelo primeiro minuto, você consegue ficar o tempo que você precisar ali dentro, sem precisar ficar cheirando a plantinha o tempo todo, sabe? Você pode ficar com as mãos livres. Nesse mesmo... tem o lugar... Eu não sei... Eu não sei o nome. Tear. Eu sei o verbo. O cara que teia. Tear. O nome dele é teareiro. Tô inventando, não faço a menor ideia. Outra coisa que vocês têm que fazer é, bem do lado da mesinha de festa, tem um jardim. Você vai passar 1 hora ali, porque é um jardim bem pequeno. Mas é legal pra você ir, dar uma olhada, conhecer. Outro lugar também bem legal de você visitar fora da Medina é o Palácio do Rei. Que você consegue ver a cidade inteira. É bem bonito, você vê toda a cidade. E do outro lado do Castelo do Rei, você vê antigos resquícios da muralha. O legal ali mesmo é a vista, que você vê a cidade inteira de outro ângulo. São 2 lugares bem legais de visitar. E a visão da muralha, pra mim, eu acho que foi a minha preferida. Uma coisa bem legal que tem em toda Marrocos é que todos os lugares têm terraço. E os terraços são lindos. Então, os terraços cheios de sofá, com cabaninha. Os terraços são muito bonitos. Pra você achar bebida em Marrocos em geral, é bem difícil de você achar. Porque não tem e é proibido. É proibido os locais beber. Se você é turista, você pode beber. Então, em alguns hotéis grandes, você encontra pra vender. E também nos supermercados grandes, você também encontra pra vender. Mas é bem difícil, mas eu achei a nossa querida Boazinha 51 presente em Marrocos, representando o Brasil. É claro que eu não comprei porque eu sou pobre, não posso comprar essas coisas, ainda mais importado. Porque lá era importado. Aqui é cachaça, lá é cachaça importada, então é caro. Então eu não comprei. Mas tirei foto, claro, porque sou boa brasileira. Na verdade é proibido tirar foto. Quando eu tava tirando foto, o cara do supermercado veio falar pra mim que eu não podia tirar foto. Mas eu falei, pô, é do Brasil, brasileira. Depois disso eu fui pro deserto. E aí eu conto pra vocês no próximo vídeo.